Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma história muito pessoal e também muito importante. A minha experiência com a acne e o meu tratamento com Roacutan. Se você é alguém que está procurando tratamento, quer conhecer um pouquinho mais sobre a acne e sobre esse processo difícil de tratar a acne, esse vídeo com certeza é para você. Além da minha experiência, eu também vou trazer aqui para vocês alguns detalhes técnicos, como funciona a condição de acne em si e também quais as alternativas de tratamento. Eu sou Matheus Couto, sou professor enfermeiro e aqui nesse canal eu trago vídeo toda semana sobre reviews, produtos, rotina de skincare e cuidados. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo e já ativa o sininho para que você seja notificado toda vez que eu trouxer um conteúdo novo. Um outro detalhe importante, que se você quiser de repente adquirir algum produto que eu trouxe aqui, que eu ainda uso para prevenção de acne, eu vou deixar aqui na descrição links seguros e aí você consegue fazer a compra e incluir também na sua rotina. Bom, e qual é a minha história com a acne? Eu tive, como boa parte das pessoas que desenvolve o quadro de acne, os primeiros sintomas, as primeiras pápulas ali, lá na minha adolescência, por volta dos 13, 14 anos, e apareceu como sinais clássicos, aquelas bolinhas que tinham uma superfície branca em alguns pontinhos do rosto. Até então a gente achou que fosse algo transitório, mas o quadro ele foi se acentuando e evoluindo para uma condição de acne mais severa alguns anos depois. Assim que iniciou, hoje eu entendo isso, depois de ter estudado, depois de ter feito tratamento, que era uma condição muito associada à parte de hormônio, porque eu iniciei na puberdade, a fase de adolescência, então alguns mecanismos fisiológicos foram acontecendo, e eu já vou explicar para vocês depois como isso funciona, e aí começou então o quadro de acne. Nessa fase inicial, qual era a grande dificuldade? Em lidar com os amigos que não tinham acne, e eu percebi que eu era diferente porque eu tinha essa condição. E como a acne, na grande maioria, ela se dá em regiões que são muito visíveis, no rosto, na parte do colo, então é algo assim que não tem como esconder, principalmente na fase da adolescência. Naquele momento foi muito difícil, porque eu acabei ficando um pouco mais isolado, eu evitava as multidões e eu costumava me sentir melhor quando eu estava numa rodinha onde os meus amigos também tinham acne. E aí eu tinha a sensação de que não estavam olhando só para mim, mas para todos nós. Então é como se eu dividisse um pouco a responsabilidade. Apesar de ser uma doença de pele que é tratável, quando você é adolescente, tem pouco recurso financeiro, essa é uma informação que você não tem com tanta clareza. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então isso mexeu com a minha autoestima, isso dificultou um pouquinho a minha relação com as pessoas da minha faixa etária, me fez ter um contato maior com pessoas de faixa etária diferente da minha, porque aí essas pessoas já não enxergavam importância na acne e só eu vi os adolescentes, então eu comecei a me vincular mais com adultos, o que é um detalhe muito importante, né, porque eu estava deslocado na minha faixa etária, e outros tantos problemas e dificuldades que eu vinha enfrentar posteriormente. A primeira consulta com um dermatologista, quando eu pensei em procurar um dermatologista, veio por volta ali dos 16, 17 anos. E nesse percurso, é claro, que aí você vai tentando de tudo, principalmente receita caseira. Então eu lembro de ter utilizado babosa, eu lembro de ter utilizado sabonete de criança de neném, eu lembro de ter comprado uns sachês, e eu não vou falar o nome para não induzir ninguém a comprar, mas tem uns sachêzinhos que vendiam em farmácia e minha mãe dizia que a acne era causada por um processo que tinha no sangue. Então esse sachê você diluía em água e tomava, e ele ia ajudar o sangue a ficar melhor e aí ia diminuir a acne. Então eu tomei por alguns meses aí, tinha um gosto meio esquisito, mas foi também uma alternativa que eu utilizei. Na época tinha chegado aqui no Brasil o famoso sabonete Asepsia, esse eu não vou deixar link na descrição. Mas tinha começado a chegar os sabonetes Asepsia, comprei Asepsia também, não tive um bom resultado. Então, até eu chegar na minha primeira consulta dermatológica, né, frente a frente ali com o médica, eu realmente tentei muitas alternativas, não tive sucesso. Foi numa fase que eu também comecei a comprar base, na época eram umas bases da Avon, em bastão, tipo batom, para tentar minimizar os efeitos das cicatrizes que já começaram a aparecer nessa época.
E nada disso, claro, resolveu. Então eu consegui, pelo posto de saúde, depois de um tempo esperando, eu consegui minha primeira consulta com a dermatologista. Essa minha primeira consulta, como eu era menor de idade, eu fui realmente dizendo que eu só queria tratar acne, e na época a dermatologista entendeu que eu não precisaria utilizar o Roacutan. O Roacutan ele veio alguns anos depois. A gente optou por uma outra linha de tratamento, também farmacológica. Eu fiz o uso desse outro antibiótico, né, que é a tetraciclina, e eu tive algum resultado, mas ainda não era próximo do que eu queria. E por que eu digo isso? Eu tinha na minha sala, nesse momento, um colega que ele tinha uma acne severa e ele tinha iniciado o uso do Roacutan. Só que ele tinha realmente processos inflamatórios bem importantes. E aí ele começou a usar o Roacutan, teve bons resultados, e eu lembro de pensar, nossa, se o fulano tomou, então, e minha acne não é parecida com a dele, é mais tranquila, então não tem por que eu não tomar e não ficar muito bem. E aí eu procurei, então, casou que eu achei, que eu consegui essa consulta com a dermatologista, e nesse atendimento ela optou por outro medicamento. Só que eu era adolescente, eu lembro que minha mãe nem foi nessa consulta comigo, e aí me gerou uma sensação de não conseguir contra-argumentar. E eu acabei aceitando esse tratamento, não tive o resultado que eu queria. A gente finalizou o processo do período ali de tratamento, ela já iniciou com ácido para tentar minimizar as cicatrizes. Eu acho que esse foi um ponto muito positivo, porque eram cicatrizes recentes, então hoje eu entendo que esse foi um acerto dessa profissional, porque a gente conseguiu minimizar já um pouco dessas cicatrizes. E eu não tive o resultado que eu esperava, mas como eu não tinha condições na época de pagar, os anos se passaram e eu procurei, quando eu completei 18 anos, uma outra dermatologista, e ali eu já fui com uma proposta um pouco mais certa, mais segura, de que eu queria utilizar a isotretinoína, que é o Roacutan, porque eu já tinha feito uso da tetraciclina e não tinha tido o resultado que eu queria. E aí nessa consulta eu dei início então ao meu processo de utilizar o Roacutan. É claro que nesse meio tempo a gente enfrenta desafios, porque enquanto você está tratando, tomando comprimido, usando sabonete, manipulado e tudo mais, você ainda está com acne. Então no dia a dia, ao longo de todos esses anos, eu continuei enfrentando as mesmas dificuldades em lidar com as pessoas, em ter muito receio do meu rosto, em ter a sensação de que sempre que eu ia conversar com alguém, como o contato visual é horizontal, eu tinha a clara sensação de que só estavam olhando para os processos inflamatórios que eu tinha aqui no meu rosto. Isso gerava muito desconforto, muita dificuldade. Então, quando eu comecei a utilizar a isotretinoína, eu lembro que a médica pediu uma série de exames, então eu já tinha uma ideia dos efeitos eventuais que isso poderia trazer, principalmente efeitos hepatológicos. Por quê? Porque como é um medicamento metabolizado no fígado, ele tem um potencial de aumentar muito as enzimas hepáticas e também o colesterol. Mas como era um paciente jovem, homem, então é um protocolo um pouco mais tranquilo, porque tem menores fatores de incidência. Na época eu não bebia, não tinha chance de engravidar, então algumas coisas facilitaram esse processo. Mas eu me recordo de fazer exames de sangue a cada mês, para poder garantir que as coisas estavam fluindo bem com o uso da medicação. Um outro detalhe que eu queria ressaltar aqui com vocês é que quando eu utilizei o Roacutan, o medicamento tinha uns 20 anos no mercado. Hoje, 10 anos depois, já tem muito mais tempo de atuação, os dados clínicos para que os profissionais consigam fazer as prescrições já trazem muito mais segurança, então existe uma diferença bem importante entre utilizar esse medicamento agora e quando eu usei há 10 anos. Então, isso não exclui a necessidade de você procurar um dermatologista, mas apesar de alguns efeitos que eu trouxe aqui para vocês ainda existirem, hoje os profissionais já conseguem trabalhar com prescrições muito mais seguras, mais tranquilas e com menos efeitos colaterais aí para os pacientes. Um detalhe importante é que quando eu comecei a tomar isotretinoína, o Roacutan, a dermatologista comentou que eu poderia ter o ressecamento de todas as mucosas, então mucosa oral, mucosa nasal, ocular, eram regiões que poderiam ter um ressecamento muito significativo. Então eu saí do consultório com o Roacutan, saí de lá com um outro protetor solar muito mais potente que eu precisaria comprar. Ela também prescreveu um hidratante labial um pouco mais pan, que é o Bepantol, que inclusive eu vou trazer vídeo aqui no canal sobre ele, porque é um que eu uso até hoje, e também um colírio para eu utilizar nos olhos.
justamente por conta desse efeito de ressecamento. Como eu tinha muito receio disso acontecer, então eu usava tudo conforme a prescrição. Eu não tive problema de ressecamento, mas não porque não aconteceu, mas porque eu utilizava tudo que ela orientava. Então usava ali a pomadinha para os lábios 2, 3 vezes por dia. Até no cotovelo eu lembro de ter comprado uma similar da Bepantol para poder utilizar nessas regiões, porque eu também percebi um certo ressecamento. Mas eu consegui burlar esses sintomas porque eu utilizava o que já era prescrito de maneira preventiva. Além desses detalhes, eu tinha também bastante receio de ter problema hepático. Então eu também fazia regularmente os exames e evitava ao máximo consumir bebida alcoólica, que era algo que eu já não tinha hábito na época. Então isso também não foi um problema, não foi uma dificuldade, foi mais tranquilo de fazer. Uma outra coisa que não aconteceu comigo, que ela tinha falado que poderia acontecer, era o surgimento de um pouco mais de acne, né, o quadro se agravar para depois apresentar melhora. Eu não percebi essa piora de início de tratamento, pelo contrário. O que eu percebi é que gradativamente eu fui tendo uma melhora no quadro. E aí eu não sei dizer para vocês se só pela medicação ou se naquele momento eu já tinha um quadro de acne um pouco mais sutil, e eu já tinha mesmo, até porque eu já estava chegando na casa dos 20 anos, eu tinha 18. E de maneira geral a acne tende a se resolver no final dessa década de vida. Então entre os 20 anos, 22 anos já é um momento em que quem tem a condição de acne já começa a ter melhora. Mas eu não tive esse boom de início de tratamento que eventualmente as pessoas têm. Então eu tive um curso bem tranquilo ali ao longo do período que eu usei. Se eu não estou equivocado, foram 9 meses utilizando, e foi uma experiência nesse momento bem tranquila. Resumo da ópera: eu tive um tratamento com o Roacutan que foi muito tranquilo, uma experiência que não teve muitas dificuldades. Por quê? Porque eu procurei um bom dermatologista, não era a mesma daquela primeira consulta. Então procurei uma profissional um pouquinho melhor, pude pagar por esse atendimento, pude comprar as medicações, seguir todas as orientações que ela passou com relação à prevenção dos efeitos colaterais, seguir rigorosamente ali os processos de tomada da medicação. Eu cumpri efetivamente o plano terapêutico que nós estabelecemos ali na consulta, então eu entendi que eu tive um resultado com relação à acne muito positivo. O que eu tive depois que o tratamento finalizou? Eu acabei desenvolvendo algumas cicatrizes pela característica da minha acne. E esse é um vídeo que eu vou fazer também num outro momento, contando a minha experiência com tratamentos para tratar a cicatriz da acne, com procedimentos que eu fiz aí ao longo desses 10 anos, com maior intensidade nos últimos 3 anos, que eu consegui realmente me concentrar em tratar a acne e melhorar o aspecto geral da minha pele, e foi muito benéfico. Mas depois que a acne terminou, eu ainda acabei sofrendo um pouquinho com as cicatrizes que ela deixou, e é algo que eu tô resolvendo aos pouquinhos ao longo desses anos aí. Bom, e o que é efetivamente a acne? A gente costuma associar a acne só à espinha, mas na verdade a acne é um processo inflamatório que acontece principalmente ali nos folículos pilosos, que são estruturas da nossa pele, com uma ênfase maior ainda nas glândulas sebáceas, que são anexos da nossa pele. Quando a gente tem a condição de acne, por uma série de fatores, essas glândulas secretam muito mais sebo, mais óleo, que traz proteção, hidratação e tudo mais, e obstrui esse espaço. Alguns espacinhos obstruídos, eles vão ficar só com obstrução ali. E outros espaços vão gerar um processo inflamatório, como se tivesse um corpo estranho. E aí o seu organismo vai trabalhar em cima disso. Quando esse processo inflamatório acontece, aí a gente pode ter vários tipos de acne, mas de maneira geral, quando ele acontece, a gente tem o sistema de defesa atuando ali, e é por isso que a gente tem como resultado algumas cicatrizes. Por quê? Porque eles destroem essa estrutura, e nem sempre é uma estrutura que é possível o seu organismo não consegue reestabelecer aquele espaço. É como se você fizesse um corte na mão, e aquela cicatriz que fica é por conta disso. A cicatriz é gerada porque não é possível fazer todas as conexões ali, o seu corpo não consegue fazer isso. E aí fica essa cicatriz. A acne é a mesma coisa. E como que o Roacutan, então, vai agir especificamente para combater a acne? Lembra que eu comentei que um dos efeitos que podem acontecer a partir do uso do Roacutan é justamente o ressecamento de mucosa? Por quê? O fármaco, ele age
tirando, inibindo toda a parte das glândulas sebáceas. E a gente não tem só na parte do rosto, no colo ou costas. A gente tem no corpo todo. Mas como ele retira todo esse processo, a gente tem como efeito colateral essa parte das mucosas também. Então o que ocorre? Esse fármaco vai impedir que aconteça essa produção, essa secreção do sebo, que é importante, mas ele impede, e aí, claro, você consegue resolver o processo das bactérias que eventualmente se aglomerariam ali para desenvolver o processo inflamatório, você reduz, porque não tem obstrução, e você consegue fazer com que o corpo vá reestabelecendo esses processos. Então, é um tratamento efetivo, resolve, não é a única forma de tratar, mas é uma das mais conhecidas e que tem uma eficácia muito interessante por conta do mecanismo de funcionamento desse fármaco. E talvez o diferencial maior, né, diferente de outros produtos, é que ele não trata o sintoma. Sabe quando a gente compra um sabonete anti-oleosidade? Então, ele é para oleosidade. O fármaco não. Ele consegue agir na raiz do problema, resolver efetivamente o que causa o problema. Por isso que normalmente tem resultados aí duradouros e definitivos. O Roacutan, ele foi um grande protagonista no meu tratamento. Porém, eu tive alguns coadjuvantes que auxiliaram no processo. Então, ao longo do percurso, eu precisei usar um sabonete que fosse anti-oleosidade, mas que ajudasse na hidratação. Precisei usar a pomadinha que trouxesse o processo de renovação celular nos lábios. Teve o colírio, o protetor solar. Então, tudo isso contribuiu para que eu tivesse um bom resultado no processo, para que o processo fosse um pouco mais tranquilo. E aí, algo que eu quero destacar aqui com vocês, eu sei que a consulta com o dermatologista não é tão barato. Eu sei também que não é todo mundo que tem condição de comprar um medicamento, porque ele também não tem um custo tão acessível, é um tratamento que tem um valor mais elevado. Eu me lembro de que quando eu fiz, eu estava no meu primeiro emprego e eu usava praticamente 50% do meu salário para conseguir pagar a receita dos medicamentos e o que era manipulado. E a profissional, né, a dermatologista que me atendeu, ela não me pedia para consultar todos os meses. Eu só fazia o exame, levava para a secretária, ela mostrava para a médica e a médica fazia a receita nova. Então ela ainda teve essa parceria de eu não precisar pagar consultas mensais. Eu me lembro de retornar, eu fui na primeira consulta, depois no meio do tratamento e uma consulta de finalização. Então ela ainda quebrou esse galho aí para não ter tantos custos. E ainda assim era um custo mensal bem significativo. E por que eu estou falando isso para vocês? De repente, se você não tem condições de fazer de pagar uma consulta dermatológica, não tem plano de saúde, ou mesmo de custear tantos medicamentos, o tratamento de acne ele não é tão simplificado, mas existem coisas que vão te auxiliar no processo até que você consiga efetivamente tratar a acne. Então, por exemplo, utilizar um bom sabonete facial que seja anti-oleosidade, que seja específico para a pele acnéica. Hoje, 10 anos depois, eu já vejo no mercado muitas opções com preços bem mais acessíveis. Então, talvez hoje vocês estejam no momento, você que passa por isso, esteja no momento mais não mais fácil em lidar com a acne, mas com uma possibilidade maior de produtos para que você consiga melhorar um pouquinho mais a tua pele até que você consiga fazer esse tratamento. Então, não hesite em comprar um sabonete facial que tenha propriedades específicas para isso. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo exatamente sobre um sabonete assim. Um bom protetor solar, o mercado também traz inúmeras opções. Eu lembro que eu usava na época o Filtrum Ultra Seco. Ele é um protetor solar que é vendido até hoje. É muito bom, eu gosto bastante porque ele tem uma textura muito agradável. O Bepantol, que é uma pomadinha que ajuda na hidratação, isso também é importante. Utilizar um hidratante facial que tenha características e ativos específicos para tipo de pele oleosa e pele acneica. Então você consegue melhorar a sua pele e de repente amenizar esse quadro de acne, ou desobstruir os poros ali com produtos esfoliantes, não abrasivos, né, mas com produtos que você consiga ir resolvendo aos pouquinhos até que esse quadro se resolva ou até que você tenha condição de poder fazer um tratamento específico para acne direcionado para esse problema. E talvez uma pergunta que você esteja fazendo agora: e aí, Matheus, 10 anos depois, como que é o rolê da acne? Qual é aí a tua relação com a acne? Eu não tenho mais acne, né? Efetivamente é um tratamento que funcionou. O que eu precisei fazer foi tratar cicatrizes.
psicológicas e também no meu rosto, mas hoje eu já não tenho mais acne. O que ocorre às vezes é quando eu vou ao barbeiro por conta daquela toalhinha morna que ele coloca e tudo mais, alguns folículos da barba acabam desencadeando um processo inflamatório, mas é muito pontual e não chega a ser acne como eu tive antes. É algo que se resolve com 2 dias e está tudo certo. Então, da acne ficou tudo bem, mas eu ainda mantenho, claro, uma rotina de cuidados ali para prevenir e para melhorar a qualidade da minha pele também. Parte desses produtos, né, da minha rotina de skincare, tem um pouco ali de anti-acne, tem um pouco de anti-oleosidade, então eu vou mesclando um pouquinho os produtos para conseguir proporcionar para minha pele um contexto um pouquinho melhor. Então, usar sempre um sabonete facial que realmente seja anti-acne. Agora, por exemplo, eu até fiz um vídeo recente aqui para o canal da Garnier, um anti-acne que é muito bom e ele realmente consegue trazer ali o ácido salicílico, a gente já conversou sobre isso. Então eu mantenho o uso de um sabonete que tem esses ativos, utilizo aí vitamina C, que tem a ver mais com prevenir o envelhecimento precoce, mas também oportuniza para esses poros essa não obstrução. Consigo utilizar ácido mandélico, incluo na minha rotina um bom protetor solar que não seja oleoso e não seja comedogênico, entro com um bom hidratante, tem um sérum que às vezes eu utilizo com ácido hialurônico, então eu tento manter hoje uma rotina de cuidados para preservar para fazer a manutenção mesmo desse tratamento e para não precisar tratar mais a acne e poder investir em outras coisas, como é o caso agora das cicatrizes. E aí 3 dicas básicas que eu quero dar para você que de repente tem acne, está optando por fazer o tratamento ou vai buscar um tratamento aí específico que talvez não o Roacutan, mas uma coisa mas uma coisa que eu quero muito falar para vocês em primeiro lugar, esteja disposto a manter disciplina no tratamento. Não é um tratamento rápido, não são resultados a curto prazo, você realmente precisa entender aonde você quer chegar, mesmo sem visualizar essa chegada, e se manter firme durante o processo, entender que é um dia depois do outro, sem desespero, sem ansiedade de querer alcançar maiores resultados, porque no final das contas você vai olhar daqui a pouco, já são 10 anos desde que tudo aconteceu e vai ser uma história para você levar. Então o primeiro passo é manter disciplina para que você consiga alcançar os resultados aí que você quer. Um outro ponto importante é que você pode ter os efeitos colaterais. Para mulheres é muito mais difícil. O tratamento ele é pensado de uma maneira diferente, porque o Roacutan ele é teratogênico, então ele tem uma janela grande em que ele pode influenciar no processo gestacional. Alguns dermatologistas, para vocês terem uma ideia, optam pela mulher utilizar 2 métodos contraceptivos para que não haja um risco de gestação durante o processo de tratamento e um período depois. Então isso é algo bem importante para as mulheres terem uma atenção maior por conta desse detalhe. E o último, né, talvez seja a dica mais importante, procure um bom profissional dermatologista, peça referências. Quando eu consultei com essa médica, eu procurei referências, procurei pessoas, não que tinham usado Roacutan, mas que conhecessem uma dermatologista que pudesse me ouvir, entender a dor que eu tinha e, junto comigo, traçar uma linha de tratamento. Foi exatamente o que ela fez. Então procure um dermatologista para vocês pensarem num plano terapêutico que seja bom para os dois, tanto para ela como médica e para você como paciente. E aí, gente, a acne ela é desafiadora, ela traz efeitos ali muito significativos para a autoestima, para o dia a dia, para a rotina. Então eu consigo entender e efetivamente me junto ao time de pessoas que tiveram acne ou que enxergam a acne como um problema que é importante. Mas é possível de vencer, é possível de fazer tratamento. Hoje existem diversas linhas de tratamento, mais baratas, mais caras, mais acessíveis, menos, mas o fato é que você consegue, com um bom profissional, organizar essas linhas de tratamento e seguir para um bom resultado, tendo aí autoestima recuperada, uma melhor na qualidade da pele e por aí vai. E se você está passando por isso, não se sinta sozinho. Saiba que você faz parte de uma comunidade gigantesca de pessoas que ou passaram ou que estão passando por isso, mas o caminho, apesar de parecer difícil, é muito mais simples e mais rápido do que parece mesmo, tá? Parece que foi ontem que eu comecei, que eu fui assinar um termo do receituário, que eu fui na farmácia pesquisar o valor, e agora já faz 10 anos que tudo aconteceu. Então não precisa se sentir assim, e mesmo que você se sinta com dificuldade, com problema em lidar com as outras pessoas, porque você tem acne, tá tudo certo.
né? É um processo, faz parte da sua vida e a forma de lidar com isso é procurando um bom tratamento e boas alternativas. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já utilizou o Roacutan, se você já teve essa experiência ou se você foi por outras linhas de tratamento aí para acne e também teve resultados. Esse tipo de experiência é muito importante e ajuda demais as pessoas que estão passando por essa fase aí complicada a achar alternativas. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.